Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Eu vou ler a partir do verso 12 até o verso de número 15. Esse é um texto muito conhecido. Obrigado. E um texto que eu particularmente tenho usado muitas vezes com vocês e motivado pela semana de oração que os homens tiveram e pela semana de oração que as mulheres vão ter, eu resolvi usar esse texto de novo, um texto que por muitas vezes eu tenho usado. Na verdade é uma série de versículos bíblicos que eu apenas coloquei em ordem, que não é surpresa para ninguém, mas são verdades simples que devem nesta noite nos abençoar. O texto diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram aí no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais, os sacerdotes e escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: ouves os que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Texto bem conhecido e muitas vezes usado, né? Eu coloquei na transparência. Coloca a outra transparência para mim, por favor. Eu coloquei agora o texto todo e destaquei ali rapidamente as vezes que aparece escrito no texto, só para você perceber, às vezes que aparece escrito a palavra templo ou a palavra casa. E apenas os 3 versículos, se você observar ali rapidinho, não é nosso objetivo agora, mas apenas os 3 versículos, aparece por 5 vezes a expressão templo ou casa. Né? Um texto pequeno, e se você ler com atenção, você vai ver uma repetição da expressão ou templo ou casa. Eu sei que o que eu estou dizendo não é novidade para ninguém, você está ciente disso. Deus, hoje, o que era templo não é mais, né? Primeiro livro de Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, fala assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Ele repete: porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, tudo que acontece no templo, outrora em Jerusalém, agora deve acontecer em mim e em você. A história toda se dá em volta do templo. A atitude de Jesus ali se dá em volta do santuário.
A atitude te dá em volta do templo. A atitude te dá em volta da onde Deus habita. E agora, isso deve acontecer em torno de mim e de você. A primeira atitude no texto que nós lemos de Mateus 21 acontece exatamente no verso 12. Vamos voltar para o nosso texto original. Olha o que dá lá. Tendo Jesus entrado no templo, qual foi a primeira atitude de Jesus no templo? O que ele faz? Ele expulsa todos o que ali vendiam e compravam. Você não deve estar surpreso com essa ideia. E eu quero falar exatamente sobre isso essa noite. Mude o rádio para nós, fazendo favor, querido. Santificação. Primeira atitude. Fala assim para o teu irmão aí, ó. Jesus quer morar numa casa santificada. Eu vou ser mais rapidão aqui, não preciso demorar muito. Eu só quero levantar a lebre para você pensar. Né? A primeira coisa que Jesus quer fazer no templo, né? Ele quer expulsar o poder de barganha, querido. Nós podíamos ficar aqui muito tempo pensando sobre isso, poderíamos? Talvez seja melhor você anotar isso em algum lugar e, como boa ovelha que eu sei que você é, pastor, como que você sabe que eu sou uma boa ovelha? Querido, alguém que fica 2 horas ouvindo um pregador que nem eu, que ele mal entende, tem que ser boa ovelha, né? Então eu sei que você é boa ovelha. Então, como boa ovelha que você é, pensa nisso. Existe dentro do templo que Jesus habita, que é você, existe algum poder de barganha? Existe dentro desse santuário, existe dentro dessa habitação de Deus, que é você? Eu não preciso ficar firmando essa verdade, já preguei esse mesmo sermão aqui outras vezes. Eu não preciso ficar firmando essa verdade. Deus não habita aqui na Marabu 14. Deus não habita lá na Tucano 2009. Deus habita em mim. Deus habita em você. Nesse templo de Deus que sou eu, nesse templo de Deus que é você, existe algum poder de barganha que tem que ser expulso, querido? Sabe qual é a impressão que eu tenho, querido? Que dependendo da notícia que nós recebemos, nós podemos ser mais ou menos crentes. Lógico que eu fico mais feliz ou menos feliz com alguns resultados. Graças a Deus ninguém me falou lá do São Paulo hoje, porque só tanto está ruim de São Paulo ultimamente. Mas fiquei sabendo que o Corinthians perdeu de 2-1, já estou feliz, né? A gente fica feliz ou triste, dependendo de algum resultado, né? Agora, eu não posso ser mais crente ou menos crente, dependendo de resultados, queridos. A minha vida não pode se orientar por poder de barganha. É isso que eu pensei quando coloquei aqui santificação. Sei, eu também sou igualzinho a você, querido. Eu também me alegro
Eu também me entristeço com notícias. Eu também fico vulnerável. E eu também fico feliz quando algumas coisas me surpreendem. Mas eu não posso ter a minha fé vinculada à circunstância. Isso é poder de barganha. A Bíblia fala que Jesus entrou no templo e expulsou aqueles que ali compravam e vendiam. Quem sabe esse seja um grande desafio nesta noite. Nós, os homens, encerramos uma semana de santificação. As mulheres vão iniciar amanhã uma semana de santificação. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa para estar lá, querido. Expulsa o poder de barganha. Não negocie. Vá. Não negocie. Vá. Porque se você ficar pensando, se você ficar ponderando, você vai ver que tem muitas coisas que você tem que fazer. Mas o homem e a mulher de Deus entende o poder de uma vida de santificação no altar. Eu separei alguns textos sobre santificação. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 12, e apóstolo 14, agora que eu estava por um texto, eu vou pôr também o 15, fala assim, ó, segui a paz com todos e a santificação. Bem conhecido o texto, né? Por quê, pastor? Porque sem santificação ninguém vai ver a Deus. Sabe que eu tenho medo, querido? Que hoje a igreja, e eu falo igreja sou eu, quando eu falo igreja somos nós. Tem igreja achando que ela vai ser salva no seu pecado. Ah, pastor, é pela graça. Não, querido, sem a paz com todo e sem a santificação, você pode até ter mudado de igreja, mas a tua eternidade é a mesma, é inferno, querido. Porque sem santificação, não se engane, ninguém vai ver a Deus. É o que Hebreus fala. Olha o verso 15. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe por meio de vós, por meio dela, e muito seja contaminado. Queridos, santificação, santidade, poder de barganha. Eu temo que muitas vezes eu e você, por crermos numa graça barata, eu e você, por crermos numa graça sucateada do Evangelho, já não nos santificamos mais. Não se fala mais de céu e inferno. Percebeu isso? Não se fala mais de Deus e diabo. Só se fala de prosperidade, de salvação, de graça. Queridos, não se enganem. Sem santificação ninguém consegue ver a Deus. O templo tem que tirar dele todo poder de barganha. Não se engane, querido. Não se engane. O templo que é a habitação de Deus, Jesus vai meter o pé e vai tirar todo o poder de barganha. Ah, pastor, é proibido vender as coisas da igreja? Não é proibido vender CD, não é proibido vender nada da igreja. É proibido na vida do crente ter poder de barganha. É proibido o crente ficar bicudo quando a coisa que não quer acontece. Isso é poder de barganha. Pastor, eu sou contra vender CD na igreja, porque Jesus expulsou do tempo que vendia. Da igreja pode vender o que quiser, querido. O que não pode é dentro da minha vida ter poder de barganha. Será que eu estou sendo claro quanto a isso, querido? Pastor,
Eu não gosto quando o irmão vem cantar e vende CD, porque Jesus expulsou do templo quem vendia as coisas. Dentro da minha vida, dentro de mim, eu sou vulnerável. E eu, dependendo de algumas coisas, eu sou mais crente ou menos crente. Deixa eu repetir isso para você, talvez por causa de algumas situações que eu vivo no momento exato. Eu posso estar muito feliz ou muito triste, mas nada pode fazer eu ser mais crente ou menos crente, meu querido. Porque poder de barganha não pode habitar na vida de um homem e de uma mulher santificada pelo Senhor Jesus Cristo. Está me entendendo, querido? Olha o que diz o livro de Josué. Pastor, por que eu devo me santificar? Olha Josué, capítulo 2, verso 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos. Ali não tem expressão hoje, né? Mas está aí ferida, tá bom? Eu vou colocar hoje, embora não está. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Sabe, querido, eu não quero me delongar muito, mas santidade é pré-requisito para que coisas aconteçam. Pastor, eu oro, a coisa acontece, querido. Sem santidade não tem. Eu me santifico para que amanhã Deus possa fazer coisas maravilhosas. Se eu não pago um preço hoje em santidade, como eu quero ver milagre amanhã, querido? Deixa eu encerrar este momento. Eu tenho mais 3 coisinhas para falar. E quando eu falo de santidade, este é o meu texto favorito sobre santidade. Quando eu descobri esse texto algum tempo atrás, eu fiquei assim, maravilhado. Eu quero rapidamente repartir com você. João 17. Para mim, esse texto foi uma revelação maravilhosa da parte de Deus, especialmente para você que é líder de célula. Se te repartiu a verdade reveladora sobre santidade, você que quer ganhar vida para Jesus Cristo. João 17, eu vou ler o 19, o 20 e o 21. Gostaria muito que você atentasse nessa leitura, que eu acho talvez uma das mais importantes desta noite. Jesus está orando aqui, a oração sacerdotal. Se você nunca leu, leia o fazedor de discípulo do... Como é que chama o autor mesmo? Danilo Figueira. Trabalha muito bem esse texto. Leia o fazedor de discípulo do Danilo Figueira, mas ele vai tratar de outro assunto. Olha a oração. Jesus vai orar pelo seu discípulo e ele fala assim: olha que surpresa. A favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Eles sejam um de nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Querido, eu não sei se para você isso é simples. Quando eu descobri isso, eu fiquei maravilhado. Olha o que Jesus está falando. Em favor deles, o que ele faz? Eu me santifico. O que Jesus está dizendo aqui? Ele se santificava.
por amor aos discípulos. Ele pagava um preço de santidade por amor aos 12 e por amor a mim. Tinha muita coisa que Jesus podia fazer, mas não fez por amor aos discípulos. Eu me santifico por amor a eles. Líder de célula, se santifique por amor ao seu discípulo. Jogue fora o poder de barganha que há na casa de Deus. Talvez você seja maduro para isso, mas o teu discípulo não. Santidade, para que o mundo creia. Segunda coisa, primeira é santidade. Primeira coisa que Deus fez no templo foi expulsar o poder de barganha. Segunda coisa, vamos ver rapidamente, verso do número 13. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada, o quê? Casa de oração. Queridos, eu sei que você está cansado de saber sobre isso. Nós insistimos e eu quero de novo agradecer a você que pôde estar comigo um dia, você que pôde estar os 5 dias, e você que vai poder estar com a Dirair um dia, você poder estar com a Dirair 5 dias. Sabe por quê, querido? Porque nós somos conhecidos como casa de oração. A casa, e eu poderia usar todo o argumento de novo, a casa que Deus habita também não é Marabou 14. Não vou usar o argumento de novo, né? A casa que Deus habita é você. E a casa que Deus habita, querido, não é outra coisa não. É casa de oração. E essa casa é chamada, entre outras coisas, para clamar ao Senhor. Querido, e é difícil orar. Não se engana, eu sei o que é isso. É muito difícil orar. É muito difícil pagar o preço diante de Deus. É muito difícil quando você resolve orar, você fica torcendo para o telefone tocar. Você fica torcendo para alguma coisa acontecer. Eu preguei há umas 3 semanas atrás, usei essa sequência de texto, eu vou usar rapidamente. Usei na segunda-feira, sobre oração, eu usei um texto que eu sempre uso. E automaticamente eu falo sobre oração. O primeiro texto que vem à mente é Mateus 115, 16. Se você é minha ovelha já há algum tempo, você sabe do que eu vou dizer agora. Eu espero que esse texto seja riscado na tua Bíblia. A Bíblia fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Eu vou ler de novo. Os céus são os céus do Senhor. E a terra, pastor? A terra Deus deu a nós. Não se engane, querido. Na terra, Deus não faz outra coisa a não ser responder à oração da igreja. Não se engane, querido. Não se engane. Eu sei que você já me ouviu falar sobre isso, mas eu vou repetir isso para você, querido. Vou ler de novo para você. Mateus 9, 38 e 39, um texto que toda vez que eu lia,
até alguns anos atrás me dava nó na cabeça. Um texto que para mim era complicadíssimo de entender. Mateus 9, 37, perdão. Fala assim: então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande. Com esse texto? Mas os trabalhadores são pouco. Agora, olha que texto complicado. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores à sua seara. Você consegue entender isso, meu amado? Como assim? Como assim? Se a seara é grande, você consegue entender isso? Se a seara é grande, se Deus sabe que a seara é grande, e se Deus sabe que é pouco trabalhador, por que Deus já não manda logo o trabalhador, já não resolve essa bagaça e já não resolve tudo? Não, mas Deus não faz. Deus fala assim, ó, você tem que orar para mim e eu vou responder para você. Não é estranho isso? Mas funciona assim, querido. Funciona assim. Sabe por quê? Anote isso em algum lugar. Deus não faz outra coisa a não ser responder a oração. Por isso que, embora a seara seja grande, e embora Ele sabe que há pouco trabalhador, se você não orar, não vai acontecer. E não vai, querido. Porque Deus não faz outra coisa a não ser responder a oração da igreja. Sabe o que é pior, querido? O pior é que o diabo também não faz outra coisa a não ser responder o clamor dos seus súditos. O ruim é que um súdito do inferno, se precisar clamar, ele vai clamar. E eu e você, se precisar clamar, querido, você sabe o que eu vou falar agora, né? Nós não temos coragem, querido. E eu brinco isso já, desde que eu cheguei aqui em 2000 eu brinco isso. O filho das trevas, quando vai lá na encruzilhada, ele mata até galinha preta. O miserável do crente, ele vai lá e põe um caldo quinor, porque ele acha que é igual a galinha preta. Ele não tem coragem de matar a galinha preta, ele põe um caldo quinor, que ele acha que é igual a galinha preta. Nós não pagamos o preço, queridos. Sabe o que acontece? Estamos perdendo nossos filhos, estamos perdendo nossas empresas, estamos perdendo nossos casamentos, querido. Por quê? Porque nós não nos tornamos casa de oração. Vamos ler um texto bem conhecido? Só ler, para que eu não precise pregar sobre isso. Atos, capítulo 12. Está na transparência. Se eu quiser nem abrir, não precisa. Atos 12. Por aquele tempo, mandou Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Tendo feito prender no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardar, até por amarelo ali, tensionando ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere,
Olha o verso 5. Mas havia incessante oração a Deus por parte da igreja em favor dele. Vou parar a leitura por aqui. Por que não conseguiram matar a Pedro? O que deu errado aqui? O texto fala que Herodes tensionava apresentar Pedro morto depois da Páscoa. É isso que o texto fala aí. Por que não conseguiu matar a Pedro? O que o texto fala? Porque a igreja orava. A pergunta que eu sempre faço já há uns 20 anos, e que sempre quando eu faço isso, eu embargo, e a minha vontade é de chorar. Está claro para mim que Pedro não morreu porque a igreja orou. E a pergunta é: por que Tiago morreu ao fio da espada? O que verso 1 fala? Alguém leia o verso 1 para mim. Lê para mim, Mário, o verso 1. Porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Ele fez Tiago, irmão de João, passar ao fio da espada. Sabe por quê, querido? Porque a igreja precisou perder Tiago para orar por Pedro. Quem mais nós vamos ter que perder? Quantas empresas vai ter que falir para que eu e você nos tornemos casa de oração? Quantos Tiago vão ter que ser mortos ao fio da espada, queridos? Quantos irmãos nossos vão ter que ir para o inferno, porque eu e você amanhã, às 6:30 da manhã, vamos estar dormindo ao invés de estar orando? Quantos filhos nossos vão estar no crack? Quantos casamentos nossos vão acabar em divórcios? Quantos filhos nossos vão perder a virgindade? Por quê? Quantos Tiago vão morrer ao fio da espada? Ah, pastor, Deus guardou Pedro porque a igreja orou. Não guardou Tiago, querido. Não guardou Tiago. Não sei, não guardou Tiago. Talvez tivesse orado como orou por Pedro, a história fosse diferente. O que eu sei é que Pedro foi livre e Tiago não foi livre. O que eu sei é que Deus quer ter uma casa santificada. O que eu sei é que Deus quer ter uma casa de oração. Santificar a casa não é proibido para descender aqui dentro. É tirar de mim o poder de barganha. Casa de oração é eu. Pastor, a igreja orou hoje? A pergunta é essa. A igreja orou hoje? Você que sabe se a igreja orou hoje. A igreja orou tanto que você orou, querido. Porque você que é casa de oração. Eu posso responder por mim. Aí, pastor, a igreja ora pouco. A igreja ora tanto que eu oro, querido. A igreja sou eu. É em mim que Deus habita. Eu sou o templo de Deus. E eu não posso entrar para a história como um grande pregador. Eu não posso entrar para a história como o grande pastor da igreja de Arapongas. Eu tenho que entrar para a história como um homem que pagou o preço de oração pelos céus. Deixa eu caminhar. Terceira palavra, terceiro tópico. Verso do número 14.
e vieram a ele no templo. Você já entendeu, né? Que o templo sou eu e você. E quando alguém vai no templo, sabe o que acontece? É curado. Sabe por quê? Porque ele quer que eu e você sejamos casa de poder. Diga para o seu irmão assim, ó, Jesus quer que você seja uma casa de poder. Primeiro, que olha como é que esse texto é progressivo. Eu falei isso na escola dominical. Eu preguei sermão uma vez lá em Goiânia, num congresso de jovens, onde o tema que me deram era proibido estacionar. E o texto que veio na cabeça foi esse, porque para mim esse é um texto crescente. Alguém que se santifica, alguém que ora, é automaticamente alguém que se torna poderoso, querido. O sonho do Senhor é que quem tem contato com você seja curado. O sonho do Senhor é que você seja um agente de transformação, de cura. É que os enfermos, é que os paralíticos, é que os endemoniados que têm contato com a casa de Deus, que é você, seja curado, querido. Olha o que diz João, capítulo 14, verso 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará outras maiores ainda, porque eu vou para junto do Pai. Sabe, querido, nós fomos chamados para ser uma referência de autoridade, uma referência de poder, uma referência de solução de dificuldade ao mundo. A Bíblia fala que quando chegou os coxos no templo, ele foi curado, querido. Nós precisamos de homens e mulheres que, como resultado de vida de santidade, como resultado de vida de oração, possam sonhar em ter uma vida de poder. Pode pular, eu vou. Tinha dois, pode pular, querido. Eu vou encerrar essa, pode pular. Eu vou encerrar essa palavra. Olha, eu vou encerrar com essa palavra aqui. Olha o verso 15. Mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, a briga que Jesus fazia, os meninos que clamavam: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Por fim, eu quero encerrar com isso. Embora aqui não haja a palavra tempo, mas eu vou inferi-la. Eu quero dizer que o sonho do Senhor é que eu e você sejamos uma casa de louvor. Eu quero concluir por isso. Eu acho que eu já, embora eu não extrapolei meu tempo, eu entendo que eu já cumpri o meu propósito nesta noite. Entendo que eu já cheguei aonde o Espírito do Senhor me orientou nessa noite. Eu quero que você saia daqui com a seguinte ideia no coração: Deus quer fazer, ficou pequena o caixa-texto ali, né? Deus quer fazer de mim e de você uma casa de louvor. Deus quer que eu e você organizemos a nossa vida para o louvor da sua glória. Eu não sei se eu vou me expressar com clareza nessa última
nessa última fala. Eu não sei se eu vou conseguir com clareza, como pastor, me expressar ao teu coração. Mas eu entendo que o coração de Deus palpita para que eu e você organizemos nossa agenda. Preste bem atenção nisso, que eu quero ser muito rápido agora. Organizemos nossa agenda. Organizemos nossos recursos. Organizemos nossas influências para que frutifiquemos para a sua glória. Deus quer que as crianças subam do templo e glorifiquem a Deus através das nossas vidas. As crianças, e aqui eu não estou me referindo a meninos de idade, eu estou me referindo à sociedade, tem que entrar em contato com o templo de Deus que sou eu. A sociedade tem que ter contato com a habitação de Deus que sou eu. E tem que, através da minha vida, dizer: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Eu tenho que organizar a minha vida. Eu tenho que organizar os meus recursos. Eu preciso organizar a minha agenda para que Deus seja glorificado na minha vida. Ou eu organizo tudo que eu tenho e tudo que eu sou para a glória de Deus, ou eu não sou digno de ser chamado cristão. Preste bem atenção nessa minha última fala. Eu não posso ter um objetivo de vida igual a homem qualquer. Eu não posso vir ao mundo apenas para plantar árvore, para gerar filhos ou para escrever um livro. Não. Eu tenho que vir ao mundo para glorificar ao Senhor Jesus. E conforme eu falei hoje na escola de líderes, Deus é glorificado em que eu dê muitos frutos. Nisto o Pai é glorificado, em que a minha vida frutifique para o Senhor. Durante muito tempo eu entendi, eu repeti isso, vou repetir o repeteco da escola de líderes. Eu falei isso na escola americana hoje. Durante muito tempo a igreja se organizava. Eu achava que Deus era glorificado se eu cantasse bem, se eu pregasse bem, então eu ia fazer um bom sermão. Alguns irmãos entendiam que glorificar a Deus era cantar bem, então eles compravam playback. Alguns irmãos entendiam que ele glorificava a Deus fazendo um bom teatro, então isso é uma peça. Hoje nós entendemos que Deus é glorificado, sabe de que jeito? Em que nós frutifiquemos para o Senhor. Coloca para mim o texto, fazendo favor, eu vou encerrar com ele. O último texto. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Vou dizer a você, querido: ah, pastor, isso é moda da igreja de célula. Não. Deus não é glorificado quando eu canto. Deus é glorificado quando eu prego. Deus é glorificado quando eu, através da frutificação, gero discípulos e discípulos para a glória do Senhor. Eu não vou fazer apelo nessa noite. Você pode pensar: Éder, por que você não vai fazer apelo? Querido, eu falei sobre santidade.
Eu falei sobre vida de oração. Eu falei sobre vida de poder. E eu falei sobre vida de frutificação. E não é no altar que isso acontece. É na sua casa, junto com o teu pai, você que é adolescente, junto com o teu esposo, junto com a tua esposa, lá no teu trabalho, lá no teu dia a dia, que você pode pagar o preço. Você que é mulher, pode começar pagando o preço amanhã, com a Dirair, às 6:30 da manhã. Você que me ajudou a pagar o preço essa semana, você que vai ajudar a Dirair a pagar o preço a semana que inicia amanhã, nós nos tornaremos, pela graça de Deus, uma casa santa, uma casa de oração, uma casa de poder, uma casa de frutificação. Feche os teus olhos. Eu quero, como teu pastor, te abençoar e declarar um tempo de bênção na tua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar pela honra de poder te servir neste lugar. Quero abençoar a igreja que tu tens me confiado. Pai, quero abençoar agora. Pai, eu quero repreender toda a acusação do inferno. Pai, se em algum momento, se entre uma expressão ou outra, Pai, o diabo tem acusado algum irmão meu, alguma irmã minha, Pai, se entre uma fala ou outra, Pai, eu usei alguma expressão, Pai, que feriu meu irmão, eu quero te pedir misericórdia, e quero pedir, Pai, que tu me transforme, e transforme cada irmão meu, cada irmã minha, em uma casa santa, em uma casa de oração, em uma casa de poder, em uma casa de louvor. Nós queremos, Pai, com nossos frutos, glorificar, bendizer e exaltar o teu nome. Pai, agora eu quero declarar uma semana abençoada. Quero profetizar, Pai, sobre cada irmão meu, sobre cada irmã minha, vai pairar uma semana de bênção e de vitória. Que o amor do Pai Todo-Poderoso, a graça de Jesus Cristo, Deus Filho, e a companhia do Espírito Santo seja com você, meu querido, e seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo o sempre. Amém, amém. Vai na bênção, vai na paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.